Hello, aqui é a Gabriela Rabelo e hoje eu tô trazendo uma reflexão para você, para as pessoas que sentem vergonha para falar inglês, né? Então isso é uma coisa que eu ouço bastante. Muita gente traz essa essa dificuldade, né? Tipo, eu vou falar e acabo sentindo vergonha, eu fico muito constrangida. Uma das coisas que eu já trouxe aqui para vocês que faz com que você sinta vergonha para falar inglês é os sons, né? Os sons são diferentes. É igual você dançava tango e de repente alguém te pede para dançar samba. Então é uma coisa estranha, você não tá acostumado. E aí a tendência da gente fazer uma coisa que a gente não tá acostumado é a gente sentir vergonha. A gente é criado assim, infelizmente. Então, tem gente que tem menos vergonha, tem gente que ousa mais e tem gente que ousa menos. Pra você, que é aquela pessoa bem travada, que você fala, ai meu Deus, eu sinto vergonha até de mexer na sombra, porque geralmente você tá muito preocupado com o que as pessoas pensam de você e você se sente inferiorizado. E com o inglês é muito comum isso, porque no nosso país, infelizmente, criou-se uma cultura de que quem fala inglês é especial. Não é bem assim, né, gente? Pelo amor de Deus. Todo mundo é gente, né? Mas criou-se essa cultura e as pessoas que falam inglês, às vezes elas são muito arrogantes em relação às outras pessoas que não falam. E isso gerou uma cultura muito de não se ajudar, de a gente não se ajuda no inglês. Então, a ideia é você ajudar o outro, né? Então, e uma das coisas que você que tem vergonha para falar inglês, você tem que sempre pensar o seguinte: às vezes a gente tem inteligência para algumas coisas e para outras a gente não tem tanta facilidade. Facilidade, não é inteligência, né? Porque não é inteligência, porque a gente tem inteligências múltiplas, a gente funciona bem para algumas coisas e não para outras. Por exemplo, se você me pôr uma equação matemática, eu vou sofrer, eu vou chorar. Eu vou sofrer mesmo, eu choro. Eu olho matemática básica e falo, ô gente, que é isso aqui? Eu sofro com matemática, né? Então não é onde eu tenho facilidade. Eu tenho facilidade com idiomas, talvez pela minha história, mas meu marido teve a mesma história que eu, também não tenho tantas facilidades. Então eu acho que é uma coisa de cérebro, de como é que você nasce, sei lá, eu não sei explicar isso aí não, mas você, para você não sentir tanta vergonha, um convite que eu faço para você é: todo mundo tem o seu potencial, todo mundo tem a sua facilidade. Então, antes de começar o inglês, comece a fazer um levantamento de quais são os seus potenciais, de onde você é bom. Porque você é bom em alguma coisa, amigo. Amiga, você é. Você tem alguma coisa em você que você fala, não, isso aí que eu faço bem. Você não tem a obrigação de ser bom em tudo. Não tem. Se você tem uma dificuldade com o inglês, às vezes a tendência é as pessoas colocarem mais dificuldade do que elas realmente têm. Porque por elas não terem a fluência, não conseguirem falar, às vezes, muito, elas acham que é uma catástrofe. E geralmente não é assim. Todo mundo que chega para mim descreve o próprio inglês como uma catástrofe. Nunca é uma catástrofe. Mas você, quando começar o inglês, você pensa, bom, tudo bem, isso aqui eu vou precisar de treino. Mas eu sou bom em outras coisas. Então, geralmente, vem pessoas com carreiras muito boas para mim, pessoas que têm sucesso, mas elas se sentem tão inferiorizadas em relação ao inglês, mas você tem que falar, não, tá tudo bem, eu não preciso ser boa em tudo, eu não preciso ser perfeita em tudo. E não necessariamente eu sou péssima em inglês, eu só preciso treinar. Então, eu preciso contratar alguém que me ajude a treinar, que me saiba me ajudar. Porque geralmente, às vezes, não é o problema, não é você, o problema é a pessoa que está te ajudando, que está te ajudando da melhor forma possível. Então, comece a se blindar nisso. Fala, não, mas eu não sou, às vezes, eu não tenho essa facilidade com o inglês, porque o inglês é uma língua que não tem a mesma estrutura da nossa, não é uma língua latina, às vezes com o espanhol você funcionaria melhor, você está acostumado com a estrutura latina. E o inglês, ele tem outra lógica, outra estrutura. Eu tenho muitos alunos que falam bonito em português. Como falar inglês é frustrante, porque o inglês ele é uma língua mais limitadinha, mais utilitarista às vezes. Então ele não tem muitas poesia que o português tem. Então, se você vai começar o inglês, você fala, não, tá tudo bem. Isso aqui eu preciso de treino. Eu não preciso ser perfeito. Isso aqui eu consigo treinar e eu preciso de uma pessoa boa para me ensinar. Pronto. Se eu errar a pronúncia, se eu esquecer a palavra, tá tudo bem. Não tem nenhuma tragédia. Gente, idioma, você precisa de repetição. Você vai esquecer a palavra, você vai... A gente esquece a palavra em português, por que não pode esquecer em inglês? Então, não entre com essa responsabilidade.
Joga a responsabilidade de quem está te ajudando. Você tem que me ajudar. Você tem que fazer com que eu treine bem. Então, e tá tudo bem eu não ter essa facilidade toda, porque inglês não é uma língua nativa para mim. Não é aquela língua que eu vou ter facilidade. E respeite o seu tempo. Isso é o mais importante. Quem respeita o seu tempo, chega à fluência. É só respeitar. Eu preciso de 1 ano, preciso de 2 anos, 3 anos, tá tudo bem. Desde que eu esteja falando. Então, uma das coisas que você tem que prestar atenção é: o professor tá te colocando para falar, você tá aprendendo a falar. Se você não estiver aprendendo a falar, aí você pode realmente rever o profissional que está te ajudando. Mas respeite o seu tempo para o seu aprendizado e comece a fazer. Uma das coisas que a gente desenvolve no nosso curso são avaliações, autoavaliações, para você perceber se você está avançando ou não. Então, tem estratégias para você fazer isso também. Então, avalie bem o seu progresso, seja realista, objetivo com o seu progresso, não aquela coisa, não estou aprendendo nada. Lembre-se, o nosso cérebro ele precisa de muito estímulo para poder reagir. Uma das coisas que acontece com o idioma é que às vezes você estimula ele, e às vezes você tem um salto da língua. Isso eu vejo muitos dos meus alunos, eles parecem de uma hora para outra dar um salto, porque estimular, aí vem o salto. Então isso também acontece. Então às vezes você tá nesse momento de achar que não tá avançando, dê um tempo e aí você vai perceber esse salto e você vai conseguir falar melhor do que você falava antes. Mas prioriza a fala. Então, você tem que saber falar desde o começo, você tem que aprender a falar sobre as coisas da sua vida, sobre o mundo. Então, essa é a sua meta. E aí você vai ser estimulado nisso e você vai comparar o tanto que você sabia falar hoje e o tanto que você vai saber falar amanhã. Faça essas comparações. Pense, tá ok eu estar treinando, tá ok eu errar, tá ok eu não ter tanta facilidade, porque eu tenho outros potenciais, eu tenho outras coisas. Isso vai fazer você alcançar. Isso eu tô falando em cima da minha experiência com alunos muito diferentes que eu tenho, e é uma coisa que eu percebo em comum para aqueles que alcançam a fluência em inglês, são aqueles que têm essa persistência, que têm essa paciência com eles mesmos, que falam, não, tá tudo bem, eu tô treinando. Essa vai ser a sua máxima de agora em diante. Eu tô treinando, tá tudo bem, tá tudo numa boa, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero você no próximo, até mais.